Pastor Ailson, que Deus te use. O irmão Nivaldo já orou. Uma bênção, meu pastor. Vamos lá. Amém. Meus irmãos, muito boa noite mais uma vez. Agradeço ao pastor Sandro pelo convite de hoje ministrar essa aula, falando sobre algo muito importante. Se nós falamos sobre missão, nós temos que automaticamente falar de oração, até porque a missão sem oração, sem palavra, não existe. E hoje o tema ele é próprio para esse assunto e nós iremos falar abertamente sobre a oração na missão no aspecto do trabalho das duplas missionárias, né? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês podem acompanhar junto comigo a leitura. Nós já oramos, já cantamos, já ouvimos um testemunho e agora iremos para o nosso estudo. Então, o papel da oração na missão é a aula número 3 dessa série de aulas que teremos aqui voltados às duplas missionárias, né? E quando nós avançamos esse estudo, nós encontramos alguns conselhos de Ellen White, encontramos alguns textos bíblicos e o texto inicial ou introdutório está em Ciência do Bom Viver, página 398, que diz: a mais elevada de todas as ciências é a de salvar almas. A maior obra a quem podem aspirar criaturas humanas é a obra de atrair homens do pecado para a santidade. Então, nós precisamos primeiro ter consciência de que a nossa obra de ensinar pessoas acerca da palavra de Deus e de trazê-las das trevas para a maravilhosa luz, ela é uma nobre e mais elevada das ciências que o ser humano pode ser incumbido de fazer: salvar almas, tirar criaturas das garras do inimigo e trazer aos pés de Jesus. Então nós somos privilegiados, né? E se há uma honra para nós, é a honra de servir a Deus e de instruir pessoas para o caminho da salvação. Mas vamos continuar. Se salvar almas é a mais elevada de todas as ciências, e se atrair homens do pecado para a santidade é a maior obra que podem aspirar criaturas humanas, como o missionário encontrará força e poder para realizar tamanha obra? A resposta ela é bem óbvia, né? Através de uma vida de oração, né? E a oração ela exige muitos elementos importantes para que a gente tenha de fato uma vida de oração, né? A oração ela precisa de planejamento, precisa de tempo, precisa de constância, e a gente vai entender através de alguns exemplos de personagens bíblicos da vida do próprio Jesus e também de homens piedosos que viveram nesse mundo e que tiveram uma vida de oração e que fez toda a diferença. Então, a base bíblica para o nosso estudo de hoje, né, está ali em Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes, na Pérsia, e que, ao saber da situação crítica que Jerusalém vivia, né, com os muros derrubados, a vergonha trazida ali à cidade do Senhor, e o povo estava em sofrimento, ele tomou uma atitude. Lógico, ele ficou muito triste, mas tomou uma atitude diante do Senhor. Então a Bíblia me fala em Neemias 1, versículo 4, que Neemias se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, esteve jejuando e orando perante Deus, né? Então, a oração foi um elemento primordial nesse momento a qual Neemias vivia, tendo em vista o que o povo estava enfrentando, e algumas atitudes precisavam ser tomadas para que as mudanças iniciassem. E aqui, em Profetas e Reis, Ellen White falando sobre esse assunto, na página 629, ela diz que a oração de Neemias é uma das mais comoventes e instrutivas de todas as que se encontram na palavra de Deus. É um modelo de como o povo de Deus deveria orar diante das grandes responsabilidades. E, meus irmãos, se tem uma grande responsabilidade que repousa sobre o povo de Deus, é a responsabilidade de trazer pessoas das trevas para a luz. Nós precisamos realmente ser homens e mulheres de oração para poder, diante de pessoas que muitas vezes são incrédulas, que muitas vezes são questionadoras, que muitas vezes não levam a palavra de Deus a sério,
para poder apresentar essa verdade de uma forma que o Espírito Santo trabalhe na vida delas e assim possa haver transformação. Mas vamos lá. O exemplo de Cristo. Primeiro, Lucas capítulo 5, verso 16 vai dizer que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. É aquela coisa, né? Que o próprio Jesus ensinou. Se você quer ter um momento de oração, digamos assim, significativo, vá você a sós com Deus e converse com Ele. Em um lugar solitário, silencioso, aonde você possa abrir seu coração a Deus sem interrupção e você possa sentir a paz que há na oração também. Em seguida, Marcos 1,35 vai dizer que, de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha só que maravilha. Ontem eu estava zapeando aqui na internet e encontrei uma pessoa que, na minha concepção, não tinha ainda uma maturidade cristã para falar sobre o assunto. Porém, é aquela coisa, a gente vê o exterior, mas o coração quem vê é Deus. E à medida que esse homem foi falando sobre aspectos da vida cristã, ele abordou o conteúdo da oração e disse que o melhor momento do dia que ele tinha para orar era durante a madrugada, porque ali não tinha criança chorando, não tinha barulho de carro, não tinha movimentação da cidade, havia silêncio. E ele poderia muito bem conversar com Deus com tranquilidade e também sentir a paz que a oração fornecia. Então nós precisamos sim ser desafiados também a ter esses momentos. Não importa em qual momento do dia seja, mas se for na madrugada, que seja um momento significativo. Se for durante o dia, que seja significativo, porém que nós tenhamos o nosso momento com Deus. Vamos mais. Lucas 6, 12 a 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Olha só que interessante. E Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Momentos a sós com Deus. É algo que torna a experiência cristã mais significativa. Prepara o nosso ser tanto para as labutas diárias, como para o estudo da palavra, como também para a apresentação da palavra. A psicologia hoje tem estudado o aspecto da oração e o que ela causa na vida das pessoas. E por mais que os médicos, em sua grande parte, sejam ateus, agnósticos, eles concluem que a oração ela pode fornecer paz, calma, discernimento na tomada das decisões e até mesmo clareza na apresentação de conteúdos. Então, por aí você consegue imaginar o quão importante é a oração na vida de um ser humano. E com certeza, Jesus praticando a oração, nós percebemos que esse é um elemento importantíssimo e indispensável na vida cristã. Vamos avançar. Base profética. Obreiros Evangélicos, página 92. Anjos maravilhosos estão esperando para cooperar com os instrumentos humanos na obra de salvar almas. Estão aguardando a oração de fé para que possam agir em favor das pessoas por quem oramos. Olha que interessante. Os anjos aguardam a nossa oração a Deus para que eles possam assim agir em favor das pessoas a quem nós oramos. Todos nós temos, quem sabe, uma lista de pessoas a quem apresentamos ao Senhor diariamente. E os anjos ficam expectantes, aguardando essas orações para poder, através do mandado do Senhor, entrar em ação para auxiliar essas pessoas. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 16. Se não pudermos falar com os incrédulos, se não pudermos alcançá-los com nossas palavras, devemos então, com fé, levá-los a Deus em oração.
Quando oramos com fé pelos que estão distantes da verdade, Deus move circunstâncias e envia seu Espírito para influenciar seus corações. Então, a oração é até mesmo um preparo para que as pessoas possam receber o Espírito de Deus. E é lógico, nós que damos estudos bíblicos, que ministramos conferências, que pregamos, logicamente nós oramos pelas pessoas que vão nos ouvir. E a nossa oração deve sim incluir: Senhor Deus, Espírito Santo, vai até essa pessoa, fala ao coração dela, prepara essa pessoa para todas as informações que ela irá receber, para que assim a influência do Espírito possa causar uma transformação no coração dessa pessoa. Então, a oração antes da ministração da palavra, antes do estudo bíblico, ela é indispensável. Ela precisa acontecer, ela não pode ser negligenciada, porque quando nós apresentamos as pessoas que são alvo do nosso interesse de salvá-las, Deus com certeza entrará em ação para fazer milagres na vida delas. Devemos orar tanto em secreto como com a família e em público, mas acima de tudo, olha que interessante, precisamos orar pelos que estão em perigo de perder a alma. Acima de tudo, precisamos orar por essas pessoas que estão em perigo de perder suas almas. São aquelas pessoas que estão no vale da decisão, são aquelas pessoas que iniciaram o estudo bíblico agora, ou até mesmo aquelas que têm negligenciado as vezes que você vai até a casa dela para poder ministrar o estudo bíblico, coloca outras coisas ou julgam ser mais importantes do que o estudo. Essas pessoas precisam ser apresentadas ao Senhor em oração, para que assim Deus, a cada momento, mostre a elas que o que ela está recebendo é uma pérola de grande preço e que, com certeza, dando espaço para a mensagem, para a palavra, coisas maravilhosas na vida irão acontecer. Por que a dupla missionária deve praticar a oração intercessora? Por que isso é tão importante? Vamos entender. Primeiro, Obreiros Evangélicos, página 254. A oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Assim como alguém não consegue viver sem respirar, um cristão, ele não pode viver sem orar. Isso é simples e muito fácil de entender através dessa frase, né, escrita por Ellen White. E a oração, ela traz o poder espiritual. E de fato, é no campo espiritual que nós precisamos ser mais fortes. Então, que nós possamos trazer o hábito da oração, produzir o hábito da oração em nossa vida, para que ela seja tão essencial quanto a nossa respiração. Se nós não conseguimos viver sem respirar, nós também não podemos viver sem orar. É como aquele cristão morto-vivo, né? Cristão zumbi, que ele está ali, mas ele não tem uma vida de oração, ele não tem uma vida de devoção, ele não tem uma vida de estudo da palavra, ele apenas existe, mas a sua vida espiritual está morta. Porque se a oração, que é o primeiro passo, é negligenciada, com certeza todo o restante estará comprometido. Através da oração intercessora, os membros obterão mais sucesso na conquista de almas. E aqui vai uma pergunta: você ora pelos seus alunos? Você, juntamente com sua dupla, apresenta os seus alunos ao Senhor, dizendo: Pai, o estudo de hoje ele é muito desafiador e o Senhor conhece a pessoa a qual eu estou ministrando o estudo bíblico. É alguém difícil, é alguém questionador. Então, primeiro, fala ao coração dessa pessoa antes de nós chegarmos lá. Depois, prepare um ambiente para que seja um estudo tranquilo, esclarecedor. E em terceiro lugar, nos prepara para, através do teu espírito, responder a todos os questionamentos que possam surgir, para que naquela casa, com aquele indivíduo, com aquelas pessoas, com aquela família, haja transformação, haja algo diferente através da abertura da tua palavra naquela casa. Há poder na oração intercessora,
à disposição da dupla. Mateus 18:19. Qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então, querido, não existe pedido difícil para Deus. Ele tem prazer em nos atender. E nós precisamos também ser ousados em pedir. Às vezes parece que nós temos uma fé muito diminuta. Nós temos medo de pedir coisas extraordinárias a Deus. Mas nós, quando pedimos com fé, o Senhor ele nos concede. Seja ministrar um estudo em uma casa muito difícil, para uma pessoa muito difícil, para alguém que, para uma palavra que você diz a favor das Escrituras, ela diz três contrárias. Mas se nós orarmos e pedirmos ao Senhor a sua intervenção, com certeza ele terá prazer em nos atender, terá prazer em fazer as coisas acontecerem para que as pessoas entendam e vejam, percebam e sintam o poder do nosso Deus em suas vidas. Como a dupla deve proceder na oração? Cada dupla deve ter uma lista de oração intercessora com os nomes de seus interessados. A dupla deve orar em casa diariamente pela conversão dessas pessoas. E eu ainda vou um pouquinho mais. Melhor do que orar pela pessoa é orar com a pessoa. Eu aprendi isso no período que eu fui pastor escolar. E eu sempre tinha a minha listagem de oração dos funcionários, dos alunos, dos administradores. E eu entendia que somente orar por elas não era o suficiente. Na minha mentalidade, por quê? Porque é muito mais satisfatório quando você vai até a pessoa e ora com ela, porque ela percebe, além de ter alguém orando por mim, tem alguém orando comigo. Então, reserve um momento na sua semana para você fazer uma ligação para o seu aluno. Dizer: olha, hoje eu estou te ligando apenas para orar com você. Eu já oro por você, mas agora eu quero orar com você. Eu quero orar pelas suas necessidades, orar pelas suas fragilidades, orar pelo seu desenvolvimento no estudo da palavra, para que aí essa pessoa possa se sentir, sinceramente, cada dia mais querida por nós que ministramos estudos bíblicos. Porque, queridos, nós não podemos ir até as pessoas apenas com o pensamento, não, vou dar o estudo porque a pessoa vai batizar e pronto. Não, precisa haver um relacionamento. A gente está convidando alguém para pertencer à família da fé. Então, quando nós temos esses momentos de experiência pessoal com essas pessoas, em orar por elas e orar com elas, a gente vê que a vida de um discipulador, de um professor de Bíblia, ela é muito mais do que aquilo que muitas pessoas imaginam. Então faça um teste. Primeiro, crie uma lista. Faça uma lista dos seus alunos atuais e também dos alunos que você deseja ter futuramente estudando a palavra com vocês. Em seguida, ore por essas pessoas, mas também orem com essas pessoas. Tenha momentos de oração com elas. Os nomes dessas pessoas podem ser compartilhadas com outros grupos da igreja para que todos orem por elas. Não há nenhum problema com isso. Então você pode também compartilhar com irmãos piedosos, pode compartilhar no grupo da sua igreja, para que os irmãos possam também orar por essas pessoas. Quanto mais pessoas orando, mais a mão de Deus vai atuar para auxiliá-las também. A dupla também deve separar tempo durante a semana para que juntos possam orar pelos seus interessados, tá? Não reúna sua dupla apenas no dia de dar estudo bíblico. Reúna, reúna-se com sua dupla em outros momentos também, para que você possa ali orar por essas pessoas junto com sua dupla, não apenas você na sua casa e ele na dela, ou vice-versa, mas que vocês separem um dia, um momento para juntos orarem por essas pessoas durante a semana. Isso é muito importante. A oração intercessora pode fazer a diferença na vida e no trabalho da dupla.
Veja só, Evangelismo, página 609. A oração da fé é a maior força do cristão e certamente prevalecerá contra Satanás. A oração da fé é a maior força do cristão. Então, de uma certa forma, nós estamos vendo o que a oração pode fazer, principalmente na vida de uma dupla missionária. A oração é a maior força que nós temos. É um artifício que Deus nos deu para a comunicação, para a preparação, para assim, ó, termos a possibilidade de estarmos mais preparados diante de tudo aquilo que o inimigo vem colocar na nossa frente. Então, a oração é algo que nós nunca poderíamos pensar em abandonar em nossa vida. Ela deve fazer parte, é essencial e com certeza, se nós fizermos realmente a oração valer na nossa vida, nós seremos os maiores beneficiados. Aprendei a exercer fé na apresentação do vosso próximo perante o trono da graça e na intercessão com Deus para que lhe toque o coração. Então, não precisa de muito comentário. Nós precisamos exercitar, aprender a exercer a fé na oração e apresentar os nossos queridos ao Senhor para que coisas extraordinárias aconteçam na vida deles também. Obreiros Evangélicos, página 255. De Deus virá poder em resposta à oração da fé. Tiago é um dos apóstolos que fala sobre oração de uma forma muito peculiar no capítulo 5 da sua carta. Dentre muitas coisas que ele menciona que a oração pode fazer, ele fala que a oração da fé de um justo, ela pode curar enfermos, através do Senhor, perdoar pecados. Então a oração tem um poder extraordinário. Nós só precisamos fazer uso cada dia mais desse artifício tão poderoso. Missionários de oração. Vamos aqui entender, com o passar do tempo, alguns homens e mulheres importantes na história cristã que fizeram da sua vida uma vida de oração. John Wesley, o fundador do metodismo, ele mencionou, entre muitas outras fases e textos que ele escreveu, que Deus faz nada a não ser em resposta à oração. E isso só pode concluir alguém que vivia uma vida de fato de oração. E John Wesley era um desses. Olha só, ele passava horas em oração pela conversão de pecadores. Sua pregação era marcada por poder espiritual que ele atribuía à oração constante. Passava horas em oração por aquelas pessoas que ouviriam sua mensagem. E ele concluía e atribuía à oração todo o poder que ele recebia de Deus. Porque ele se preparava para receber esse poder, identificava o poder de Deus atuando em sua vida. Historiadores dizem que ele orava diariamente das 4 às 6 da manhã. E John Wesley viveu no século XVIII. Nós hoje, com a tecnologia mais avançada, com mais facilidades para algumas coisas. Quem sabe para alguns é impensável acordar às 4 horas e ficar ali em oração até às 6. Mas nós precisamos repensar a nossa vida de oração, porque se um homem, no passado, com toda a dificuldade que vivia, conseguia ter esses momentos a sós com Cristo, através da oração, apresentar pessoas, apresentar a sua vida, apresentar a sua família e o seu ministério, nós também podemos fazer. Charles Finney, grande evangelista do século XIX, concluiu que a oração é a causa da conversão de almas. Finney tinha um homem chamado Daniel Nash, que o acompanhava em oração. Nash chegava dias antes nos locais da campanha e orava intensamente. Era como se Charles tivesse um obreiro de oração.
Alguém que estava ali destinado apenas para orar. Que interessante. Certa vez, Finney encontrou Nash trancado em um quarto, prostrado por horas, clamando pelos pecadores da cidade. Finney dizia que suas campanhas eram inúteis sem o ministério oculto de intercessão. Isso acontece muito quando nós fazemos evangelismo, né? Nós montamos ali a equipe de oração, marcamos o período a qual elas estarão orando. Porém, se nós trazermos isso também para o aspecto do ministério pessoal, ou seja, dos estudos bíblicos, das duplas missionárias, se nós criássemos em nossas igrejas um núcleo que se encarregaria apenas da oração pelas pessoas que estão recebendo estudo bíblico, será que coisas extraordinárias não aconteceriam? É claro que sim. Porque a oração ela tem um papel fundamental na conversão de pessoas. Não tenha dúvida disso. Quando nós apresentamos alguém a Deus, ele ouve a nossa oração e, através do seu espírito, trabalha no coração daquela pessoa para que ela possa cada dia mais ser entusiasmada e se torne cada vez mais sedenta pela palavra de Deus e pela salvação. Billy Graham, maior evangelista do século XX, um homem que trazia multidões para as suas campanhas, as suas cruzadas evangelísticas, e foi um grande colaborador da palavra de Deus nessa terra enquanto viveu. E ele concluiu que a oração foi o segredo do seu ministério. A oração foi o segredo do nosso ministério. Então, a oração pode ser e deve ser o segredo de uma dupla missionária, de um professor de Bíblia, de um pastor, de uma igreja, de um líder. A oração deve ser o segredo do nosso ministério. Seus cultos eram precedidos por reuniões intensas de oração. Equipes de intercessores viajavam antes de suas cruzadas. Olha só, o que a gente pode aqui pensar é que ele deve ter estudado a história de Charles, que enviava ali um missionário, um obreiro, para poder orar pelas pessoas antes da campanha evangelística. Billy Graham, ele foi além. Ele colocou uma equipe de intercessores para viajar até o lugar aonde haveria o evangelismo, para que essas pessoas orassem, tanto pelo espaço como também pelas pessoas que ali estariam acompanhando as conferências. E por fim, Ellen White, profetisa e cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No livro Evangelismo, página 341, ela diz: trabalhai em fé e orai com fé. Apresentai os casos diante de Deus com lágrimas e fé viva. As orações sinceras e fervorosas jamais são perdidas. Que lindo, né? As orações sinceras e fervorosas jamais são perdidas. Então, quando você apresenta alguém a Deus em oração, não tenha dúvida, Deus está ouvindo sua oração. Quando você apresenta um filho, um pai, uma mãe, um familiar, Deus está ouvindo a oração. Então, que nós possamos fazer mais uso desse artifício tão especial que o Senhor nos deu, de orar. A oração é a nossa única forma de comunicação com Deus da nossa parte. Nós não temos outro meio de comunicação da nossa parte para com Deus a não ser a oração. Deus tem várias formas de falar conosco, através da natureza, através da consciência, através da revelação máxima em Jesus Cristo, através da palavra dele, mas nós só temos a oração como um meio de comunicação direta para com Deus. Então nós precisamos fazer uso da oração para que, primeiro, uma transformação aconteça em nós. Lembra da história de Jó? No finalzinho do seu livro é dito que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, a oração é algo fundamental na vida do cristão e principalmente na vida daqueles que ensinam a palavra de Deus a outras pessoas. Ela relata que orava por aqueles que a ouviam falar e que a obra de ganhar alma só era eficaz por meio da oração. Isso aqui é tremendo.
A obra de ganhar a alma só era eficaz por meio da oração. Não precisa de muito comentário. Os textos são claros e a gente percebe que a oração é algo primordial. Então vamos concluir. O missionário que mantém sua ligação contínua com Deus através da oração pode ser usado mais poderosamente por ele. Deus multiplicará suas ações salvíficas na vida daqueles por quem oramos. Teremos ou tomemos, perdão, posse desse instrumento missionário poderoso que é a oração. Você deseja renovar hoje o seu compromisso de orar pelas pessoas que estão estudando a Bíblia com você? Sim? Então, nesse momento, nós vamos orar por estas pessoas, pedindo ao Senhor que as abençoe, as ajude, mas que também Ele nos dê capacidade para poder apresentar essa verdade tão especial que carregamos como mordomos do Senhor, como remanescentes nesse mundo, porque o Senhor precisa voltar. E para que Ele volte, nós precisamos ensinar. E para que venhamos a ensinar com intrepidez, precisamos estudar, mas também precisamos fazer uso do artifício da oração. Por isso, nesse momento, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos agradecer a Ele por sermos seus obreiros e pedir a Ele que nos use cada dia mais para a salvação de pessoas. Oremos. Pai poderoso, muito obrigado, Senhor, pela aula de hoje. Agradecemos ao Senhor pelo imenso privilégio que o Senhor nos deu de sermos os teus obreiros. Nós aceitamos a salvação que há em Cristo Jesus. E agora a parte que nos corresponde é de pregar esta mesma palavra que tem nos transformado a cada dia, para que mais pessoas sejam retiradas das trevas e conheçam a luz que há em Jesus. Mas para isso, ó Deus, precisamos tomar uma série de atitudes para termos uma vida cristã significativa. E a oração é um artifício fundamental para que tenhamos uma vida espiritual saudável, para que venhamos a falar da tua palavra com ousadia e para que o teu espírito atue com poder na nossa vida e na vida dos nossos alunos. Nos dá a tua bênção, Pai, para hoje, para esta noite, nos dá um bom descanso e que amanhã possamos acordar felizes para mais um dia de preparação, em nome de Jesus. Amém e amém.